Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Queria compartilhar uma palavra bem simples com os irmãos em nome do Senhor Jesus, amém? Se encontra em Êxodo, capítulo de número 20. Não vou tomar tempo em ler o capítulo inteiro, amém? Deixar somente uma palavra. O resumo é Êxodo, capítulo de número 20. Mas o tema-chave é Romanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra que Deus colocou no meu coração, amém? Glória a Deus. Texto conhecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado diz assim, Romanos, capítulo de número 3. Versículo é o de número 10, amém? Em diante. Está escrito assim. Como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, os que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo de número 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto me saltou o coração para que eu pudesse esboçar pelo simples fato. Percebo que as pessoas têm uma dificuldade de entender que o pecado não é somente um ato cometido. Desde o primeiro homem que pecou, Adão, pecado é um estado. Nós temos um estado de pecaminosidade. É algo que já está dentro de nós. É uma herança vinda de Adão. Não é algo que eu faço ou que eu deixo de fazer, porque nós somos todos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Estamos no estado de pecaminosidade. Amém? E a ponto de que eu posso pegar como exemplo, você colocar uma criança sozinha dentro de casa e você não ensina ela o mal. Você não ensina ela a mentira. Você não ensina ela a agressão. Mas se você deixar ela num canto e ela fizer algo que não é do teu agrado, você chegar para chamar a atenção daquela criança, e quando você chega perto dela, você faz a seguinte pergunta: você fez isso? Ela automaticamente fala que não. E você não ensinou ela a mentir. Quando ela vai para o colégio, amanhã ou depois você é chamado no colégio porque ela deu um tapa simplesmente numa coleguinha. E você não ensinou isso para ela. Da onde ela aprendeu isso? Isso é um estado de pecaminosidade em que nós nos encontramos. Só que muitas das vezes a religiosidade entra e faz com que nós acatamos tudo quanto é tipo de coisa para que nós venhamos a esconder isso. E a religião ensina e cria métodos e maneiras que nós venhamos a poder chegar ao céu. Só existe um método. É o que Cristo criou. Porque na maioria das religiões existem regras de fé. E todas elas apontam a Bíblia como a sua base. E pegando eles a Bíblia, escolhem apenas alguns versículos e alguns capítulos, porque fica mais fácil. A religião, ela tenta implantar no coração do ser humano
que acendendo uma vela pode ser chegar a Deus. Que colocando uma imagem na sua casa de um Jesus pendurado na cruz, eu posso me achegar a Deus. Deixando a Bíblia aberta no Salmo 91, eu arrumo um lugar diante de Deus. Mas isso não basta, não é o suficiente, porque em questão de religião, eles dizem que todos os caminhos levam a Cristo. E isso é uma mentira. Que como cada um tem a sua Bíblia como regra de fé, a Bíblia diz que Jesus não é um dos caminhos. Ele é único, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Eu entendo que sem Jesus, eu estou sem caminho, vivendo na mentira, e estou numa morte, em decadência, assim como descreve esse texto. Que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, todos estão destituídos da glória de Deus, e eu vou te provar. Como eu disse em Êxodo, capítulo de número 20, aqui está escrito os 10 mandamentos do qual o Senhor estabeleceu. Eu não vou citar todos, mas dentro de 10 mandamentos, o Senhor Jesus diz assim: não terá outros deuses diante de mim. Irmãos, Isaías vai dizer que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O Senhor é Deus poderoso, Ele tem ciúme de nós, não divide a glória dele com ninguém. Só que existem vários tipos de deuses. Depende do que é Deus para você. O que é Deus para uma pessoa? É tudo aquilo que ela idolatra, tudo aquilo que ela opõe no lugar de Deus. Tem pessoas que o Deus dela é o dinheiro. Ela acha que porque ela tem dinheiro ela é dona de tudo. Pode fazer tudo, que ela pode comprar, que ela tem o direito de adquirir, né? Existe um salmo que diz que tem pessoas que colocam o nome de ruas com seu nome, que eles acham que nunca vão morrer. E essas pessoas se sentem poderosas, elas se sentem um Deus. Tem pessoas que fazem dela mesma um Deus. Outras colocam o dinheiro como Deus, outros colocam um carro como Deus. É tudo aquilo que você atribui a algo. É um Deus para você. Só aí, várias vezes, em várias circunstâncias, pessoas pecam aí. O segundo ponto que o Senhor diz a respeito dos 10 mandamentos é que não farás para ti imagem de escultura e nem alguma semelhança do que há em cima no céu e nem debaixo na terra e nem nas águas e nem debaixo da terra. Pronto. Aqui é um ponto que o mundo inteiro dentro do globo terrestre está em decadência no pecado contra Deus. Porque quantas pessoas, para poder se tornar mais fácil ela se chegar diante de Deus, ela coloca uma imagem de escultura na sua casa, ela acende uma vela, ela presta culto. Eu cansei de fazer isso quando não conhecia Cristo, até entender e perceber que no próprio Salmo 115 de qualquer Bíblia diz que qualquer imagem ela tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não pode tocar, não há vida nela. E com tudo isso, o diabo, que é o nosso adversário, ele ganha tempo, ele ganha sua alma enganando a tua mente, fazendo com que você preste ao culto a algo que você acha que é vivo, acha que é Deus e pode retribuir algo quanto ele não pode. E ele te prende numa falsa religião. Jesus Cristo ele é maior do que qualquer religião, ele é acima de religião. O terceiro ponto, Deus diz: não te curvará a elas, as servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Louvado seja o nome do Senhor. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmão, Ezequiel capítulo de número 18, versículo de número 20, ele diz que a alma que pecar, essa morrerá. Quantas vezes a gente brincando, conversando, numa conversa qualquer, você não diz: meu Deus! O nome Deus para um judeu, ele é tão santo que quando você vai estudar a respeito das Santas Sagradas Escrituras, a matéria de bibliologia diz que num tratado antigo, segundo os historiadores,
Os copistas, quando iam pronunciar o nome Yahvé, eles tiravam sua roupa, tomavam banho, colocavam uma indumentária toda branca, uma caneta de ouro para escrever o nome Yahvé. Colocava aquele tinteiro, aquela caneta guardada, porque a palavra de Deus é tão santa que eles diziam que era impronunciável. E quantas vezes a gente não aponta o nome de Deus em vão? Ah, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Meu Deus do céu, e às vezes até no momento de desgraça, no momento de piada, nós colocamos o nome de Deus em vão. Outro ponto que diz honra teu pai e tua mãe para que sejam prolongados os teus dias na terra. Irmãos, no mundo de hoje, quantos filhos nós vemos que desonra o pai, desonra a mãe? E eu já vi filhos xingar pai, xingar mãe, desobedecer pai e mãe, porque Deus, ele é pai. Amém? Os outros pontos não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar sua mulher. Todas essas coisas são abominação contra o Senhor. E cada uma delas nós fazemos a cada dia. Aí você vai talvez pensar assim, mas eu nunca matei ninguém. Será? Porque o matar não é somente o ato de cometer, mas o desejo de sentir. Quantas vezes eu falo de mim mesmo, em oportunidades, desejos e vontade de fazer coisas que eu só não fiz porque eu não tinha possibilidade no momento. Mas o desejo estava aqui dentro do meu coração. O Senhor diz em Jeremias que enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mas eu, Senhor, conheço o coração, esquadrinho para que eu possa dar a cada um segundo a tua obra. Então, quantas vezes a gente não faz, mas o desejo aqui no coração era de ter feito. Então você só não fez por causa do motivo, as circunstâncias, porque não era favorável a fazer, mas o desejo era. Ou seja, então você fez aqui dentro. Quantas vezes você talvez não matou alguém de raiva aqui, com vontade de bater em alguém, com vontade de fazer algo com alguém que te traiu, fez alguma coisa. Você fez aqui. Talvez você não fez por falta de coragem. Porque a lei terrena iria te advertir, você iria ser punido. E assim também é a lei de Deus. Todos que transgridem contra a lei de Deus vai sofrer uma punição, porque Deus é o juiz. Não adulterarás. Não é somente um homem que se deita com uma mulher, a mulher que se deita com um homem, que acaba com o casamento. A Bíblia diz em Tiago que a amizade com as coisas do mundo, ela é inimizade contra Deus. E Tiago vai falar assim anteriormente: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é a inimizade contra Deus? Porque nós, quando recebemos a Cristo, temos Ele por noivo, nós somos a esposa de Cristo. E somos só dele. Eu tenho certeza que você que me ouve, homem ou mulher, você não aceitaria ficar com a sua esposa 364 dias no ano e que o último dia do ano, só no ano novo, ela pudesse dar uma voltinha e ficar com um rapaz, ou esse homem ficar com uma mulher. Você não aceitaria. Porque uma vez que ele é seu ou ela é sua, é somente seu. É uma aliança, é um pacto. O casamento é assim, e assim é com Deus. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme de nós. E não furtarás. Irmão, ladrão para Deus não é somente quem rouba um banco. É tanto aquele que pega uma borracha no colégio, tanto aquele que pega qualquer outra coisa, seja R$1 que for. Porque Deus, ele vai na intenção. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Aí está todo mundo em pecado. Quantas vezes nós erramos em julgar mal e falamos mal das pessoas? Não cobiçará a mulher do teu próximo. No Novo Testamento, a graça, ela tem um peso que parece ser pior do que a lei, porque aqui, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, o Senhor diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No Novo Testamento, na graça, o Senhor Jesus diz assim: passa os céus e passa a terra, mas as minhas palavras elas não vão passar. E ele fala mais fundo que no Antigo Testamento, o cobiçar a mulher do teu próximo era um pecado. No Novo, só de você pensar, você já adulterou com ela. Então eu estou pintando para você somente o nosso estado. O estado de pecaminosidade que o ser humano se encontra contra Deus. E tudo isso nós já fazemos. E aí, como é que sai disso? Como herdar o céu?
como escapar da ira divina, da ira vindoura que há de vir. O cálice da ira de Deus. Eu dou glória a Deus, irmãos. Chega o meu corpo a arrepiar. E aqui eu consigo entender o tamanho do amor de Cristo. Porque Pedro vai dizer uma coisa. No Antigo Testamento existia uma simbologia de que todo pecado ele era coberto com o sacrifício de um cordeiro. O sumo sacerdote era separado de Deus para que ele pudesse fazer o sacrifício de um cordeiro. Ele entrar atrás do véu do templo. Ele oferecia sacrifício por si e pelo povo. E assim os pecados do povo eram perdoados. Porque alguém que não tinha culpa nenhuma, tinha nada a ver, ele morreu por causa daquele que pecou. Então se colocava a mão sobre a cabeça do animal, fazia confissão do seu pecado, do pecado cometido sobre ele, e assim aquele animal era sacrificado. Então é como se você transferisse a culpa àquele animal e aquele animal morreu. Então o pecado era coberto. Só que Jesus não é animal, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus ela é muito linda. Pedro vai dizer algo muito forte para nós. Pedro, 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. A religião, o pecado, tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais que também não conhecia Deus, porque Deus adverte a todo aquele ser que é cristão, coloca sobre ele um encargo de que instrui o menino no caminho que ele deve andar para quando ele crescer ele não se desviar, ou seja, no caminho da verdade. Mas eu não aprendi assim, minha família não aprendeu assim, não me instruiu assim. Mas a graça de Cristo nos alcançou. E Pedro vai dizer mais fundo: nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, porque tradição herdamos dos nossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Isso é muito lindo. Aquele cordeiro do Antigo Testamento que representava os pecados cobertos, Jesus Cristo não veio para cobrir. João diz que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não tem nada que você e eu possamos fazer com as nossas obras, com as nossas atitudes, que possa pagar o preço que Jesus pagou. Um Salmo 49 diz assim: nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate da alma dele. Porque a redenção de uma alma é caríssima e os nossos recursos esgotariam. Não tem nada que você faz estendendo a mão. Você faz isso por amor a Cristo, porque você é bonzinho. A salvação não é algo que se compra com dinheiro, com seus bons atos. A salvação ela é algo que não é eu que faço, é Jesus que faz por nós. E só existe uma maneira: aceitando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, crendo que ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E o sangue dele derramado na cruz do Calvário não somente cobre, como o Cordeiro fazia no Antigo Pacto. Nessa nova aliança, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário ele tem um peso maior. Ele não cobre, ele tira os nossos pecados e nos coloca diante dele justificado, lavado e remido pelo seu sangue. Aleluia! É muito forte. Aí o quadro muda agora. Porque para que nós venhamos a chegar a Cristo só tem uma maneira. Romanos aqui que nós lemos, seu capítulo de número 10, vai dizer o seguinte. É muito forte a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 8, diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, nós pregamos. Mas a saber, se, ou seja, não é todo mundo. Porque muitas das vezes nós batemos no peito e dizemos: todo mundo é filho de Deus. Irmãos, não é eu, Adriano. É a Bíblia
que é a boca de Deus, que é a lei de Deus, que diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, ou seja, você crê em Jesus, eu creio aqui no meu coração. Mas a sua boca precisa confessar. A sua boca precisa confessar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte. É a palavra que eu queria deixar. E quando isso acontece, Romanos 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu encerro essa mensagem em Efésios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 2, o versículo é o de número 13. Diz assim, eu vou ler o 11 também. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. E que naquele tempo estava sem Cristo, com todos aqueles pecados que eu citei aqui, cada um, dizendo a respeito de Romanos e a respeito de Êxodo, que não há ninguém que faça o bem, nós caminhamos para o mal perversamente dentro do nosso coração. O texto diz, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, a gente não tinha nada a ver com o povo do qual o Senhor escolheu. Estranhos alianças da promessa, ou seja, nós éramos irreconhecíveis a respeito da aliança que Deus fez com o povo que tinha a promessa sobre si. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. A gente estava completamente enrolado por causa dos nossos pecados. Mas não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. E o texto diz assim no versículo de número 13, mas agora, em Cristo, ou seja, você que aceita Cristo, você que recebe a Cristo, você que crê com seu coração e confessa com a sua boca, vós que antes estavam longe, agora pelo sangue de Cristo chegaste perto. João 1,12 vai dizer que ele veio para aquela ceia, o que ela ceia não recebeu, mas todos aqueles que o receberam têm o direito de ser chamado filhos de Deus, a que crê no seu nome. E assim eu encerro. Em nome do Senhor Jesus, fique essa palavra no teu coração. Amém? É o que nós somos, pecaminosos diante de Deus. Mas o que nós podemos ser quando recebemos a Cristo. Eu não estou dizendo para você mudar de religião. Não estou dizendo para você deixar de fazer as coisas que você tem que estar na igreja de amanhã. Eu estou dizendo para você a respeito de salvação. Só tem um método de nós chegarmos a Cristo. É da maneira dele. E é essa. Fica aqui a paz do Senhor, que a graça de Cristo vos basta, o Espírito Santo possa revelar essa palavra ao teu coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.